Eu gosto do desafio dos produtos que não são massificados. É aqueles que você, na verdade, tem que estudar mais, você tem que ler mais, entender. Que eu procurava uma seguradora que trabalhasse com seguro de bike. E não tinha. Né? Uma coisa que não tinha no mercado brasileiro era o seguro para bike. Isso que para mim me dá realmente um estímulo muito grande, né? Para pegar um produto realmente novo no mercado e falar, pô, eu vou me lançar nesse desafio e vou fazer esse mercado crescer. Olá, e se você pudesse trazer seu hobby para dentro do seu negócio? Foi isso que Paulo Lemes, de São José do Rio Preto, fez. Tratou de pedalar firme para faturar com a venda de seguros de bike. Já vai deixando o like, se inscreva no canal e vamos conhecer essa história. Hoje eu tenho 54 anos, né? Eu comecei no mercado de seguro entre 18 e 19 anos. E saí de um grupo grande do mercado chamado Rodobens e fui trabalhar na Atlântica Boa Vista. A seguradora que, logo depois que eu entrei, foi comprada pela Bradesco Seguros. E logo em seguida, 2 anos depois, né, eu estava casado e o meu superintendente, né, foi contratado novamente pelo grupo Rodobens para trabalhar na parte de seguro. Na época me chamou para trabalhar junto com ele e meu sogro também me chamou para trabalhar com ele, já tinha uma corretora de seguros e me convidou para participar da sociedade e se tornar sócio da corretora. Uma empresa familiar, né? Aí eu fiz a opção de sair da Bradesco Seguros e vim trabalhar com o meu sogro. Então, já se passaram aí praticamente quase 33 para 34 anos, né, dentro do mercado de seguro. Sempre gostei muito de trabalhar com os produtos que, na verdade, não são massificados, como automóvel. Né? Sempre gostei desse desafio do risco empresarial, do vida, do previdência. Né? Tanto que, quando fui contratado pela Atlântica Boa Vista, fui para a área de transporte. Né? Então, me apaixonei por transporte, mas no interior o transporte era mais rodoviário, né? Não era marítimo, né? Que era a coisa mais, essa parte melhor, né? Do seguro do transporte. Então me especializei bastante nos seguros que não são massificados, né? E gostei. Eu gosto do desafio dos produtos que não são massificados. É aqueles que você, na verdade, tem que estudar mais, você tem que ler mais, entender, né? Tem uma parte jurídica mais forte, tem uma parte financeira mais forte, né? Então, eu sempre gostei desse tipo de desafio. Então, foi por isso que eu também sempre tive a vertente de trabalhar com outros produtos, né? Porque enquanto corretor de seguro, eu sempre falo, você tem que saber de tudo, né? Você tem que aprender, você tem que ler, né, você tem que estudar aquilo que você está vendendo. Né? É importante até para você, né, ter condição de atender bem o seu cliente, né, de fazer uma defesa do seu cliente perante a seguradora. Então, é necessário que, enquanto corretor, e principalmente o principal corretor, você tenha base de todos os produtos. Né? Você tem que ter o conhecimento. Aquilo que você aprende lá na hora que você faz o curso para a formação de corretor, né? E você tem que trazer isso para o teu dia a dia. Né? Então isso é muito importante, né? Estudar, ler, entender. Né? Então eu tive que abrir um pouco mais o leque, por quê? Né? Porque entender de previdência você tinha que entender de mercado financeiro. Né? Então você tem que entender como é que funciona isso, né? O que é rentabilidade, o que é mercado financeiro, o que é Selic, né? O que proporciona esse mercado, né? Então a gente, de qualquer forma, tem que aprender, tem que estudar e tem que, né, almejar esse mercado de uma forma bem ampla. Então você percebe de que, pô, você acaba se apaixonando mais ainda pelo mercado de seguro, né? Que à medida que você vai olhando para a quantidade de produto,
né, que pode ser trabalhado no mercado, você fala assim, nossa, né, não dá para você ficar centrado somente, né, no automóvel, no residencial, né, o desafio é grande. Meu sogro faleceu em 2013, mais ou menos, vai fazer praticamente 10 anos, né? Então, nós fomos estruturando de alguma forma ou de outra, né? Ficamos em 2 sócios, né? E construímos 2 corretoras, né? Dentro da mesma empresa, né? E isso foi, né, ganhando força, né? Então, né, chegamos no momento que a família também veio entrando, né? E as minhas filhas, por exemplo, né, começaram a se apaixonar também pelo mercado de seguro, né, e foram ficando. Então, assim, de qualquer forma, isso foi bom porque, né, agora cada um segue o seu caminho e, ao mesmo tempo, eu sempre falo, né, mercado tem para todo mundo. Né? Eu falo, não adianta, o mercado é gigante, né, então nunca vai faltar trabalho. Essa é uma parte que foi muito legal, né? Porque eu falo assim, a bicicleta na minha vida, ela sempre fez parte, né? Interessante, porque primeiro, eu venho de uma família muito simples, Então, o primeiro meio de transporte, a bicicleta, entendeu? Então, era para trabalhar, era para... eu trabalhei no escritório de cobrança de um escritório de contabilidade, e eu rodava a cidade inteira de bicicleta. Então, a bicicleta ela fazia parte da minha vida nesse sentido. Só que chegou num determinado momento que eu passei a utilizar a bicicleta realmente como lazer, né? E aí comecei a fazer trilha, né, ir para o meio do mato com a bicicleta, e andava, começando a andar com 10 km, 15 km, virou 50, virou 70, virou 100. Então, né, eu comecei a me apaixonar por esse meio. Já fui atropelado 2 vezes, né, que são os eventos, já utilizei o seguro, né, então carrego aí, já utilizei o seguro de DIT, né, diária por incapacidade temporária, né, ou CERIT, os seguros que estão no mercado, justamente por 2 lesões de bicicleta, né, de levar um tombo. E não faço competição, eu faço lazer, mas me apaixonei por isso, né, o contato com a natureza, e justamente por ser apaixonado da bike. E galgava, né, fazia já assim, mais de 10 anos que eu procurava uma seguradora que trabalhasse com seguro de bike. E não tinha, né? Uma coisa que não tinha no mercado brasileiro era o seguro para bike. E eu comecei a olhar e ver que esse mercado ele vinha crescendo muito, né? Então, o mercado vinha crescendo, as bikes com isso, elas foram se tornando totalmente diferente daquela bike, por exemplo, que eu tinha quando eu comecei a pedalar. As bikes começaram a ficar mais resistentes, profissionais, né? Então, você, para melhorar a performance, né, você tinha que ter uma bike que te dava um pouco mais de leveza, né? Porque aí já começou a chegar as bikes com liga de alumínio diferente, daqui a pouco chegou também no mercado a bike de carbono, e aí você tinha que melhorar as rodas que eram, né? E aí chegou os componentes também de carbono para a roda, e aí, né, antes vinha com um monte, né, a bicicleta era formada por cassete dianteiro, cassete traseiro, ali no pé de vela, onde tinha, por exemplo, 3 coroas, e as bikes foram mudando, né? Passou a ter uma coroa só na frente e jogar todas para trás. Então, as bikes foram ficando melhores e ao mesmo tempo foram ficando mais caras, né? Então eu comecei a enxergar esse mercado e falar, caraca, esse mercado tá crescendo bastante. Hoje, por exemplo, né, você vai pegar a média do mercado das pessoas que pedalam,
é bicicleta de 20, 25 para cima. Então aí esse horizonte ele chega, né, é grande, né? Então tem bike rodando no mercado hoje que custa R$140 mil, né? Isso nós estamos falando de uma mountain bike, mas tem as bikes profissionais aí que pode bater a quase 200 para quem faz triatlon, para quem faz aí, somente anda de speed. A região aqui do interior de São Paulo, propriamente dito, né? Porque aqui nós estamos no eixo Rio Preto, nós estamos no eixo Minas, né, Goiás, Mato Grosso e tudo mais. Então, se você pegar, né, o plano daqui, nós temos aqui muito perto, nós temos o Caminho da Fé, tá? Que você chega até a Serra da Mantiqueira, né? Você sai de Minas Gerais, de Águas da Prata, e você chega até a Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão, sentido Aparecida, né? Depois você tem aqui Alfenas, aquelas regiões de Capitólio, né? Você tem ali a Serra da Canastra, né? Que começa, né, praticamente pegando ali do eixo de Franca, né? E vai para dentro de Minas Gerais também, então é muito propício, né? Agora aqui, o Caminho da Fé, por exemplo, ele já está em Rio Preto. Então tem muita gente que já vem do Brasil para Rio Preto e faz o Caminho da Fé, que vai dar quase 900 quilômetros até Aparecida. E já foi totalmente demarcado, né, com estadia, com segurança. Então ficou muito legal, né, para quem gosta desse cicloturismo, né? Aqui na região eu tenho um amigo e parceiro que ele fez agora a Rota Caipira. São 274 quilômetros, né, pegando aqui praticamente todas as cidades em volta de São José do Rio Preto, né, para você justamente, né, promover o cicloturismo nessa região. Região de Jundiaí, recentemente lançaram a rota, o cicloturismo da Rota do Vinho, né, que também é uma região para pedalar, para as pessoas que gostam de cicloturismo e tudo mais. Então, assim, hoje o mercado, e com a questão, por isso que eu falo, eu gosto muito desse mercado, desse desafio, né? Porque a gente vem falando muito, né, de mobilidade sustentável, né? Então o mercado vem falando muito sobre isso, né? Os carros se tornarem elétricos, né, e tudo. Então a bicicleta, né, assim como uma scooter, um patinete e tudo mais e tal, ele tende a crescer muito no mercado por uma questão de transporte, né, rápido, né, econômico e seguro, né? E o seguro cabe muito bem nesse sentido, porque não é só a questão de você fazer o seguro da bike, né? Hoje eu tenho um produto que eu trabalho, que eu também ofereço não só o seguro da bike, mas eu também ofereço para scooter, eu também ofereço para o patinete, entendeu? Então todos esses equipamentos hoje são seguráveis, né? Então a pessoa pode fazer o seguro. Pô, mas qual que é o dano maior que pode acontecer nesses equipamentos? Um dano elétrico, por exemplo, que tem dentro da cobertura desse seguro, ele é muito aceitável, tá? Porque essas baterias, as baterias dessas bikes hoje, que eles chamam de e-bike, né, são de lítio, como bateria de celular, entendeu? Então, a gente ouve demais, né, aparelho de celular que pegou fogo, né, e não é diferente, né, não é diferente da bateria dessas bikes. E o valor médio de uma bateria dessa hoje, de uma bike, por exemplo, tá, pode variar aí mais ou menos de 7 a 25 mil reais a bateria. O mercado, né, ainda é pouco, são poucas as seguradoras que se encaixaram nesse mercado de seguro de bike, né, e de mobilidade sustentável. Ainda o mercado ainda está um pouco retraído, tá? Mas existem seguradoras que trabalham exclusivamente na hora do evento, tá? Ela te proporciona ali 10% do valor da bike contratada, ela te proporciona para você utilizar em caso de um reboque, uma ambulância,
um socorro, né, no sistema de reembolso, até outra seguradora que você pode contratar assistência, né, você vai pagar pelaquela assistência e a assistência vai te dar o respaldo como no automóvel, entendeu? De lá, então você tem algum número X de atendimento por ano, né, de ser rebocado, de um socorro e tudo mais. Então, as seguradoras ainda estão se preparando, mas existem produtos no mercado hoje que já estão se voltando para isso já. As inovações, tá, eu falo assim, quem na verdade contrata seguro, automaticamente ele já tem a filosofia de pensar, pô, eu seguro a minha casa, eu seguro o meu carro, eu tenho meu seguro de vida, eu tenho seguro de saúde, tá? E eu também tenho seguro da minha bike, eu tenho da minha mobilidade, tá? Então, posso falar para você que, assim como no automóvel, hoje a aceitação de renovação é alta, como é bem aceitável como no automóvel, por exemplo, entendeu? Assim, é claro, né, se a pessoa tiver a opção, né, não for uma escolha, mas ali por uma questão financeira, né, ele vai fazer aquilo que é o instrumento principal de trabalho dele, né? A grande questão é que nós estamos falando de mobilidade sustentável e hoje a gente já pode falar de que, por exemplo, tem muita gente utilizando a scooter, né, a moto elétrica como um meio de trabalho, tá? Então, a possibilidade do fechamento desse seguro, a renovação, ele se torna normal. Mas eu falo assim que o brasileiro é muito interessante, porque é que nem aquela propaganda da Ipiranga, né? Que o brasileiro adora o carro e tudo mais e tal. Agora, aquilo que dá prazer para ele, principalmente a bike, ele também tem a preocupação de estar tranquilo na hora de utilizar. Porque aquilo para ele, mesmo aquele que só utiliza a bike como lazer, ele tem a preocupação de falar assim, pô, eu preciso fazer o seguro da minha bike. Porque, cara, esse é a válvula do meu estresse, entendeu? Do meu dia a dia. E aí, se eu perder essa bike, tá, pensa, aquilo para ele é uma terapia, entendeu? Então, ele dá muito valor nesse sentido. Como todo produto estruturado, né, eu falo assim que o grande desafio, né, do mercado de mobilidade sustentável é justamente você tem um pouco mais de trabalho na persuasão da pessoa, dela entender o produto, de entender como é que ele funciona, de que jeito que ele funciona, né? Então isso te dá um pouco mais, né? O automóvel já está mais inserido na cabeça das pessoas. Então é um produto novo e a pessoa quer entender, porque ele não funciona como o seguro de automóvel, ele é diferente, tá? E a pessoa tem que entender. Por exemplo, tem seguradoras que determinam o valor pelo preço médio de mercado. Tá, aonde que está o preço médio de mercado? No automóvel você tem a tabela FIPE, entendeu? Então, esse mercado, tá, ele é muito sensível, tá? Então, chegar no valor médio, tá? Como já tem seguradoras que não, ela já segura o valor da bike nova, tá? E você sempre vai pagar o seguro pelo valor da bike nova. E quando acontecer alguma coisa, ela vai repor a bike para você. Ela vai te entregar uma bike igual a que você tinha. Isso não acontece no automóvel, né? No automóvel, você recebe o dinheiro, tá? Essa daí não. Só que, como esse mercado ele também ele é sensível à fraude, tá? Então, esse modelo de negócio de reposição da bike, ele passa a ser mais seguro, entendeu? Porque você evita esse mercado, né, que é muito sensível a uma fraude ou desaparecimento de uma bike. Quanto mais gente estiver envolvido nesse processo, a gente vai ter menores custos, talvez mais seguradoras também olhando para esse mercado, né? E melhorando os produtos,
Tá? Por quê? Porque de qualquer forma, né, é um mercado em amplo crescimento. Tá? Então, se todas as seguradoras, né, e todos os corretores também enxergarem de que a mobilidade sustentável, né, os seguros que vêm por aí daqui para frente, né, eu colocaria responsabilidade civil, né, a gente vai falar muito sobre isso no mercado, né, lei de proteção de dados, LGPD, né, então, e já falo para vocês que eu estou estudando tudo isso, né, hoje já essa parte, principalmente a parte de lei de proteção de dados e tudo mais, né, olha só, se a nossa função ela é social e ela tem uma questão a ver da forma que a gente quer que esse mundo caminhe, com todas as pessoas tendo condição de comprar seguro, isso eu falo para um país que ainda está gatinhando, né? Então assim, a possibilidade de se ter seguro e o seguro fazer parte da vida das pessoas é de que o seguro tem um preço mais justo, tá? Mas com isso nós temos que ter o envolvimento de todos nesse sentido, né? Todos os corretores olhando para todo esse mercado, né? E se preparando para essas mudanças, porque isso vai acontecer. Então a gente se depara hoje, eu vejo muito essa questão quando você está diante de um seguro, por exemplo, mesmo seguro de bike, como eu acabei de falar agora, e a pessoa vem cotar o seguro comigo e ele vem com o preço de um corretor que não trabalha com isso, simplesmente passou o custo, é claro que eu, com o conhecimento que eu tenho, eu derrubo tudo aquilo que, na verdade, o corretor não conseguiu estruturar para o cliente dele naquele momento. Tá? Porque eu estou mais preparado para isso. Então eu desestruturo tudo, porque eu tenho conhecimento do produto, tá? Eu sei como ele funciona, eu sei de que forma que ele trabalha e como que ele funciona. Então essa é a parte mais importante, né? Que os corretores eles têm um papel fundamental. O que tem que acontecer é estudar, é realmente entender os produtos novos que vêm para o mercado e se preparar para isso, entendeu? Então falando de lei de proteção de dados, mobilidade sustentável e os seguros de RC em geral, que vão vir com muita força aí nos próximos anos. Esse trabalho, né, foi justamente montado nesse sentido, né? Hoje eu tenho meus parceiros, né, não só eu que gosto de pedalar de bike, mas eu não teria acesso se não tivesse os parceiros, né? Então, eu fechei hoje uma rede, né, de lojistas, né, que entenderam de que para eles também é importante o cliente ter seguro. Então, o meu grande desafio também foi ir para dentro das lojas e mostrar para o lojista de que era muito saudável ele também, né, conseguir mostrar para os clientes dele a importância de se ter seguro. Como a gente falou, os valores agregados da bike hoje é muito alto, né? Então, a pessoa que contrata o seguro, ela pode contratar o seguro desde a bike até todos os componentes, como capacete, sapatilha, roupa, né? E nós estamos falando de coisas que não são baratas, né? Hoje uma bermuda, né, de bike, né, ela custa 300, 400 reais, né? Um capacete hoje, né, um capacete de primeira linha, nós estamos falando aí de 700, 800 reais, entendeu? Então assim, né, é um produto que todos os componentes, né, têm valores agregados. E você pode contratar o seguro e colocar tudo isso no pacote. Então, um Garmin hoje custa 4 mil reais, que é um GPS. Né? E todo mundo que anda de bike, principalmente que sai para a terra, tem que ter um GPS, entendeu? Né? Porque se acontecer algum acidente, tem que mandar a localização, aonde que está. Né? Então, eu falo assim, então hoje, todos os paramentos que vão junto agrega bastante valor. Então, é importante para o lojista entender de que o quanto que é importante aquele cliente dele estar segurado. Né? Porque também é uma venda se amanhã acontecer um evento
de um roubo. A gente fala de roubo, mas uma coisa muito interessante, hoje eu pago muito mais colisão do que roubo. É muito interessante isso, né? Porque você bate num buraco, uma roda de carbono, né? E bateu no buraco, ela entorta. Tá? E nós temos bike aí de roda de carbono de R$6.000, entendeu? Então assim, é mais caro de um para-choque de carro, entendeu? E muito mais sensível, né? Então é muito interessante porque hoje eu pago muito mais esse tipo de evento do que propriamente roubo, entendeu? Então eu já paguei roda, eu já paguei perca total de uma bike elétrica, da pessoa entrar numa árvore, né? Já paguei, por exemplo, da pessoa de um trombar no outro e quebrar ali, enroscar e quebrar um cassete, um freio, né? Então assim, tem muita coisa que acontece, né, num evento que não é simplesmente somente o roubo, né? Nessa questão toda. Então, os meus lojistas, eles entenderam isso, né? Então eu fiz uma parceria com os lojistas, eles entenderam esse processo e a gente começou a participar de eventos de bike, tá junto. Então a propaganda de boca a boca, nos grupos que você vai estar pedalando, e você sabe, é que nem no automóvel, né? Um vai falando para o outro, vai falando para o outro. Então eu falo muito na mídia, né? Eu utilizo hoje a mídia digital muito a título de orientação, né? Eu falo muito sobre, né, você sabia, né, você sabe como funciona. Você é aquela pessoa que acredita que as coisas só acontecem no seu vizinho do lado, né, e nunca acontece com você? Às vezes a gente passa a vida inteira acreditando que as coisas só acontecem com os outros e não acontecem na nossa vida. Mas existem algumas coisas que são fundamentais na vida do ser humano e não te causar nenhuma dependência na hora que você precisa, tá? Então tem que se pensar num seguro de vida estruturado e você tem que pensar num seguro saúde, num plano de saúde. A dica de hoje é o seguinte: para pedalar seguro, a gente precisa ter, principalmente, um seguro de paralisação de atividade. Então, eu dou bastante orientação. Então, né, esses meios, né, começaram a trazer para a gente, né, a possibilidade realmente de conseguir entrar para dentro desse mercado, e fazer um trabalho de conscientização também e tudo, e ao mesmo tempo, né, eu falo que o seguro ele tem esse sentido, né? O que é a figura de um corretor, tá, no mercado? Ele é um consultor, ao mesmo tempo ele tem uma função social muito grande, que é garantir a perca em qualquer sentido que seja da pessoa, né? Seja de um automóvel, seja de uma casa, seja de uma vida, né? Seja de um planejamento financeiro, né? Então eu falo assim, então o corretor ele tem que se enxergar como uma pessoa realmente muito importante para a sociedade em si, nesse sentido, né? Porque é manter, né, a condição do padrão de vida, né, de muitas pessoas que estão ali à volta, né, diretamente. E a gente não está falando nem de camada social, nem de classe A, B, C e D, porque o seguro ele cabe para todas as categorias e todas as classes, entendeu? Em todo sentido. Qualquer pessoa pode fazer um seguro da casa dela, não é verdade? Então, assim, olha o papel social que tem realmente um corretor de seguro, né, dentro da sociedade. É muito mais que falar, pô, eu estou vendendo o seguro. Não, eu estou fazendo uma consultoria de um seguro, tá? E é importante que se saiba aquilo que está vendendo, de que está colocando para o cliente, a seriedade daquilo que você coloca para o cliente. É fundamental nesse sentido, entendeu? Então, isso que para mim me dá realmente um estímulo muito grande, né, para pegar um produto realmente novo no mercado e falar, pô, eu vou me lançar nesse desafio e vou fazer esse mercado crescer, né? E vou fazer esse mercado, né, ganhar forma, ganhar peso e tudo mais. Então, acredito eu que estou gatinhando. Depois de praticamente mais de 30 anos de mercado, né, eu estou gatinhando nesse sentido, entendeu? Mas tem sido muito gratificante, né? Você reaprender,
né, e construir um mercado diferente, para o mercado que a gente fala que veio para ficar, né? O mercado de mobilidade sustentável, ele veio para ficar. A bicicleta, a scooter, patinete, cara, ele veio para ficar. Assim como os carros elétricos que vão estar aí, né, provavelmente nos próximos anos, né, tomando conta do mercado, né? Então, é importante a gente entender de que o mercado vai mudar e a gente tem que estar preparado para isso.